Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sobre nós. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, que vivemos numa sociedade etarista. É sobre nós que vivemos num tempo que pede resiliência e resistência. É sobre nós que precisamos lembrar sempre que, se a África é o berço da música do mundo, Clementina de Jesus é a mãe das vozes no Brasil. Eu sou Rodrigo de Aquino, como disse antes, eu tenho meu cabelo grisalho, um topetinho aqui assim, com algumas entradas, estou sem óculos, posso colocar meu óculos com armação preta de vez em quando, estou com uma jaqueta jeans e uma camiseta rosa bem clarinho. Espero que vocês gostem muito desse papo lindo meu com a minha convidada de hoje, Luana Costa, seja bem-vinda. Obrigada, Ru. Eu que agradeço a presença, eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube. Tá certo. Meu nome é Luana Costa e eu não gosto, assim, muito de me apresentar somente pela minha profissão ou pelo meu currículo acadêmico, né? Então, eu vou começar dizendo que eu sou neta de Dona Nair, seu José, que são meus avós queridos, que, né, me trouxeram para este mundo e fazem do que eu, né, faz o que eu sou, né? Sou hoje por conta deles e todas as minhas escolhas, inclusive ter escrito sobre Clementina, tem a ver com eles. Eu também sou filha da Rosângela, do Ademir, meu pai é metalúrgico do Grande ABC Paulista, é um cara também super trabalhador, que tem uma trajetória aí de luta. Sou filha da minha mãe, que é psicóloga e também, assim, trouxe muito amor para minha criação, me mostrou muito o valor da educação, do conhecimento. Então, eu sou criada por essas duas figuras formidáveis e gosto muito de trazer isso, porque faz parte de mim, né? E é lindo, inclusive. Eu sou jornalista de formação, trabalho com comunicação para causas sociais no terceiro setor, em ONGs, já faz mais de 10 anos. Eu escolhi trabalhar com ONGs e causas sociais, porque é algo que mexe comigo, então eu trabalho para comunicação para causas sociais. Eu me formei na Universidade Metodista em 2011 e o meu projeto de pesquisa, o meu TCC, né? Junto com outros 3 colegas, que é a Raquel Munhoz, a Janaína Marquezine e o Felipe Castro, foi um livro sobre a obra e legado de Clementina de Jesus, e aí a gente começa toda a nossa história. Que a gente vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco. Só um parênteses, né? Eu tenho como uma grande paixão da minha vida, e acredito que é uma grande missão também, estudar a oralidade, a transmissão oral do conhecimento, porque eu acredito muito que a transmissão oral do conhecimento, ela foi apartada da nossa cultura, principalmente aqui no Brasil.
E então a minha militância, a minha vida, todas as escolhas que eu faço tem a ver com trazer essa pauta para a sociedade, né? E principalmente para o brasileiro e a brasileira. E dizer que a nossa educação, a nossa cultura e toda a nossa formação enquanto, né, nação, ela tem raiz na oralidade, não só na escrita. Então, eu escolhi estudar sobre isso. No mestrado, eu fiz um mestrado com base nisso, né, estudando a transmissão oral do conhecimento na Umbanda, que é a minha religião, né? Então, eu escolhi trabalhar com o meu território, com o meu terreiro, com a minha comunidade oral. E trazer essa pesquisa que chama Memória de Ouvido foi uma grande honra para mim também, né? Porque eu trabalhei com pessoas queridas que fazem parte da minha vida. Foi um pouco complexo ali, né? O limite da pesquisadora dentro do seu território, da sua própria comunidade. Mas também em ano de pandemia, né, com os desafios que a gente teve aí nos últimos anos, principalmente porque a oralidade, ela quer que estejamos juntos e juntas, né, e não aconteceu isso nos últimos 2 anos, então foi um desafio enorme, mas eu apresentei meu mestrado agora em fevereiro, entreguei no final do ano passado, estou muito feliz, então eu acabei de me formar como mestra de Ciências Humanas na Universidade de São Paulo. Acho essa palavra mestra muito forte, não gosto de usar assim, acho que mestre. eu acho bem chique, os convidados, os sobrenós, eles têm, cada um tem a sua importância e seu título e a sua maestria, pode ter certeza disso. Uma das que você tem é de mestra em Ciências Humanas. Ó, que beleza. Acredito que seja, assim, um título acadêmico, mas mestre mesmo pra mim é só daqui uns bons anos e vamos ver se vou ter essa permissão aí. Você sabe que, desculpa, mas você estava falando agora sobre a oralidade e um dos nossos episódios é com o Biraci Pataxó, que ele é um indígena, né? Obviamente, ele é um Pataxó. E a gente falava muito, uma das nossas conversas, né? Era sobre exatamente essa questão da oralidade, né? O quanto que existe muito conhecimento das benzedeiras, dos ribeirinhos, dos indígenas, dos quilombolas, e que isso deveria passar pela tradição oral, né? Pela memória do ouvido. E que isso foi sendo invisibilizado, foi sendo desqualificado, e enquanto isso tem um monte de gente que vem lá do exterior, pega esses conhecimentos e transformam em ciência acadêmica, né? Ou então uma ciência mais aceita pela branquitude. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre nós por todos os canais, né? E resgatando, inclusive, figuras como a Clementina de Jesus, que tem uma história incrível. E você sabe que me preparando para a nossa conversa, e eu falava assim para as pessoas, né? Eu vou falar disso aqui, Clementina de Jesus, barará. Você sabe a importância dessa música? Comecei eu a me lidar. Não sei, eu falei, então você vai ter que assistir ou ouvir o nosso episódio, porque uma das biógrafas, né? Bonita essa palavra, né? Outro título que eu também acho de muita responsabilidade. Mas uma das biógrafas de Clementina de Jesus vai estar lá comigo, ainda mais porque o livro foi escrito a 8 mãos. 8 mãos. A pessoa que teve que parar para fazer, a pessoa de humanas fazendo cálculo. Mas foram 8 mãos e 4 cabeças, né? Então, eu acho que daqui não estava na pauta, mas a gente fala sobre uma coisa que é muito importante, que é o trabalho coletivo, né? Como que 4 pessoas conseguem parar para montar uma monografia? Vamos focar primeiro lá na monografia, né? Sim. Como foi esse processo do coletivo? Desde o processo da escuta, desde o processo das decisões, até o desfecho. Muita gente tem essa dúvida, assim, né? Porque imagina, escrever um livro 4 pessoas, né? Mas assim, eu acredito, primeiro de tudo, que a Clementina, ela teve um papel quase que espiritual nesse processo todo, tá?
Eu vou deixar aqui claro, porque as coisas, elas aconteciam de forma muito natural e orgânica, né? Foi assim, na Universidade de Metodista, a gente tem que encerrar nosso curso de graduação fazendo um livro ou uma produção audiovisual, enfim, alguma coisa relacionada à comunicação e que seja um produto inédito, que não exista. Então, assim, se eu quero fazer um documentário, tem que ser de um assunto que nunca ninguém fez. Ou se eu quero fazer um livro-reportagem, tem que ser de um assunto que também nunca ninguém fez. E tinha uma certa tradição na Metodista, de algumas turmas anteriores, de pessoas que faziam biografias. Mas não era bem uma biografia, porque ninguém faz uma biografia em 6 meses de produção. Uhum. Então, a gente decidiu ir por essa linha. Eu não era próxima, assim, eu era próxima, mas não fazia trabalho em conjunto com entre essas 3 pessoas que fizeram comigo, né? A gente não fazia trabalho de faculdade juntos, a gente não tinha essa tradição. Vocês eram os colegas de sala, mas não eram amigos de fazer trabalho junto. Sabe, aqueles Aquele grupinhos. Que põe o nome no meu trabalho. A gente não tinha essa intimidade toda, né? E a Janaína, que eu acho que talvez tenha sido a cabeça desse grupo aí, né? Ela me chamou um dia e falou assim: Luana, eu sei que você gosta muito de cultura popular brasileira, que você foi criada nisso, assim, porque os meus pais, eles sempre gostaram muito de samba, então eu sempre ouvi muito isso dentro de casa, né? Minha mãe é super fã do Caetano, da Gal, do Gil, assim, então eu ficava ouvindo esses discos em casa, tinha uma conexão muito forte com a cultura brasileira. E aí ela chegou e falou assim: olha, eu tô pensando em fazer uma biografia de alguma coisa de cultura popular, assim, ou de algum músico, uma musicista, alguém que fez e aconteceu aqui no Brasil. Você topa? Aí eu falei, bom, é que, sabe, eu faço trabalho com outras pessoas, não sei, sabe? Fiquei meio assim. Mas depois eu falei, cara, quer saber? Eu vou topar, vou assim, ser disruptiva na hora do TCC, né? E aí a gente falou, tá bom, eu topo. Aí ela foi juntando outras pessoas, né, que também gostavam do mesmo tema, e aí formou o grupo que sou eu, Janaína, Raquel e Felipe. Tiveram umas pessoas que entraram, saíam, né, no grupo, assim, não gostei e tal. Um beijo para o pessoal, viu? Um beijo. Reconheço que é tão meu quanto de vocês, e da Clementina principalmente. Então, assim, aí a gente se juntou, né, resumidamente, e a gente ia fazer a biografia, né, do Tom Zé. Olha só, Veja bem, do Tom Zé. Só que já tinha um jornalista fazendo a biografia dele, jornalista que estava recolhendo né, quando a gente foi entrar em contato com ele, aqui em São Paulo e tudo mais, ele já disse que já tinha biografia. E aí não podia, caiu por terra. E aí a Janaína, ela estava ouvindo o disco Canto dos Escravos, foi um disco que ela recebeu de presente de um ex-namorado, amigo, enfim. E aí ela falou assim, cara, quem canta Canto dos Escravos, né? Que foi o último disco que a Kelé gravou, e é um disco que tem a Tia Doca, o Geraldo Filme e a Clementina de Jesus. E ela falou... Só um parênteses. Quando ela falar Kelé... É Clementina de Jesus. Que era o apelido dela, a gente já vai falar disso. É só porque a gente tem uma intimidade com a Clê. Com a Clê. Exatamente. Né? De vez em quando fala Clê, de vez em quando fala Kelé. Exatamente. E a gente vai tocando dessa forma. Mas, enfim, só para vocês saberem que Kelé é Clementina de Jesus. Sim. E aí, ela viu quem que cantava, achou aquilo magnífico. Eu não sei se vocês já ouviram, mas ouçam Canto dos Escravos, que é um disco maravilhoso, que é um resgate de cantos dos negros escravizados, né, de Minas Gerais, eram cantos de trabalho. Então, é um disco extremamente forte, assim, não tem como você não se arrepiar quando você ouve, né. E aí ela ouviu e falou, quem canta? Meu Deus, quero saber quem são essas pessoas. E ela chegou no nome de Clementina de Jesus, foi pesquisar sobre Clementina de Jesus e não encontrou nenhuma informação sobre a vida dela. Então, ela não sabia, assim, como que ela iniciou a carreira, né? Só assim, tinha contato com algumas músicas, Marinheiro Só, né? Que acho que é a mais famosa da Clementina. Enfim, aí ela foi, né, pesquisando e falou assim, cara, alguém precisa falar de Clementina de Jesus, né? Como que não tem? E aí a gente fez o pré-projeto do TCC, que a gente monta um pré-projeto para apresentar para o orientador, enfim, aquela burocracia da academia. Fizemos o pré-projeto e não foi aprovado.
pela instituição. Como assim? Disseram que Clementina de Jesus era um tema que não tinha relevância jornalística. Gente, agora você tem o primeiro plot twist da entrevista. Coisa que eu não. Primeiro plot twist, porque a gente vai chegar em lugares inimagináveis sobre essa mulher. E como. Eu acho que. Por que eu. E aqui eu vou ter que fazer esse. Desculpa, mas eu vou ter que fazer esse parênteses aqui. Por que eu trago Luana para falar de Clementina de Jesus? Né? E eu acho que é importante falar isso no começo, não no fim. Porque a gente está acostumado a invisibilizar as pessoas pretas do Brasil. A gente está acostumado... A fome no Brasil, hoje, ela tem raça e ela tem gênero. As mulheres pretas são as pessoas que mais passam fome no Brasil. Por quê? Porque em algum momento da sua relação com o seu núcleo familiar, a mulher tira da sua boca para dar para os seus filhos. Né? Então, a gente precisa dar luz, dar brilho, reconhecer essas mulheres todas que têm uma importância enorme para a nossa cultura. As clementinas. As clementinas, usando a Clementina como a porta-estandarte dessa história. Para a gente... porque é mais uma gota para a gente mudar a nossa história. Então, se você acha que esse assunto é um assunto que diz respeito à sua cultura, não, ele tem a ver com a cultura, ele tem a ver com liderança na sua empresa, ele tem a ver com a forma como você vai contratar os seus colaboradores, a forma como você vai consumir arte e como você vai gerar acesso à arte para os seus filhos e para toda a sua família. Então, eu precisava fazer isso, porque quando um professor chega e fala, continua. Não tem relevância jornalística, o tema de Clementina de Jesus é muito grave, né? E isso foi no ano de 2010, 2011, né? Claro que nos últimos anos, acredito eu que estamos evoluindo um pouco nesse assunto. Claro que, né, temos aí grandes pedras no caminho, né? Vamos combinar aqui, né? Mas tem se falado um pouco mais sobre isso, né? Acho que tem se escancarado um pouco mais. E, ao meu ver, tem que escancarar cada vez mais, né? Então, naquela época, assim, que não faz muito tempo, faz 10 anos, né? Pouco mais, 11 anos. E, enfim, naquela época, a gente ficou assim, meu Deus, precisamos correr atrás de uma relevância jornalística da Clementina, né? Então, a gente pensou em quantos anos de morte que ela tinha, quantos anos de vida que ela tinha, né? Que ela teve, que ela nasceu, enfim. Então, a gente foi, assim, tentando e aí costuramos um outro projeto e conseguimos aprovar no conselho. Mas o nosso tema foi parar no conselho, assim. Foi tão bombástico na época que foi parar no conselho. Quem queria ser disruptiva, né? Foi disruptiva mesmo, né? E aí, a gente conseguiu passar, um professor aceitou ser o nosso orientador, que é o Heron. O professor Heron, ele dava aula de arte e cultura pra gente na universidade, então ele topou, super topou, assim, e foi muito querido. Obrigado, professor Heron. Obrigada, valeu, Heron, você sabe que aqui tá sempre. E aí fizemos o livro, só que aí, como a gente tinha pouco tempo, a gente tinha 6 meses pra terminar, não dava pra falar sobre a vida inteira de Clementina de Jesus, então a gente fez um recorte. Que tem a ver com isso. Até então... Era um TCC. Não, até então não existia nenhuma biografia da Clementina de Jesus. Não existia. É a única biografia da Clementina de Jesus. Inclusive é a única até agora. Até agora. Entendi. Vocês entenderam. Vão entender mais. Ok, continua. Então, sim, é a única biografia. Tinha um livro que fizeram um especial... acho que foi em 2001, se eu não me engano, que foi a Petrobras que patrocinou. É um livro que eu acho que tinha 100 anos de Clementina, uma coisa assim. E era um livro, assim, que na verdade era uma entrevista com o Hermínio Belo. Tinha umas informações, assim, mais soltas, mas não contando a história dela de forma linear. A gente também não conta, assim, de muito linear, mas você entendeu, assim, não juntava a história dela. E aí... a gente fez o livro, foram 6 meses, assim, e nesses 6 meses foi incrível, porque
todo mundo sofre na hora de fazer TCC, né? Isso é de praxe. Todo mundo termina a faculdade, mestrado, doutorado acabado, né? E a gente teve muita força. Mesmo trabalhando, todo mundo trabalhando, todos os dias, fazendo estágio, correndo atrás, aqueles perrengues que só quem faz faculdade Vida de trabalha, estudante. vida de estudante, entende. Então, mesmo tendo essa vida, né, de estudante, a gente era muito feliz. A gente ficava muito feliz de poder, né, fazer esse trabalho. Porque a cada encontro, a cada nova descoberta sobre a vida dela, a gente falava, caraca, que legal isso, assim. Nossa, que bacana a gente poder entrar em contato com isso. E aí, várias portas foram se abrindo. Por exemplo, a gente entrevistou a Beth Carvalho. Ainda estudantes, né? Ainda no final da faculdade. Então, a gente foi na casa da Beth Carvalho. Inclusive, essa é uma história ótima, porque a gente só conseguiu entrar no prédio da Beth Carvalho porque meu nome é Luana e o nome da filha da Beth é Luana também. E acharam que eu era a filha da Beth quando eu dei o meu nome e aí a gente conseguiu entrar lá por conta disso. Isso é uma história maravilhosa. E aí, mas ela sabia, ela tinha, né? Sim. Ela tava esperando a gente, só que ela não esperava que o nome era igual, então ela mandou a gente subir super fácil. Eu falei, nossa, que fácil entrar na casa da Beth Carvalho. E aí a gente entrevistou ela, foi muito querida. Então, assim, a gente entrevistou personalidades da música que, sendo estudante de jornalismo, a gente não consegue fácil, né? Uhum. E a gente teve essas portas abertas por conta do nome da Clementina, que é um nome, assim, que pro meio artístico, quem viveu com ela tem um respeito enorme por ela, né? Então, eles abriam muito as portas, assim, né? Por falar de Clementina. Então, logo no TCC, foi assim, uma abertura de portas inimaginável para estudantes de jornalismo, né? Nem eu tinha dimensão. Hoje eu vejo e falo, nossa, como que a gente conseguiu fazer isso, sabe? Mas foi muito bacana. A gente também se aproximou do Hermínio Belo de Carvalho, que foi o produtor da Clementina, né? Foi quem lançou ela pra música, né? No mercado musical. E o Hermínio virou o nosso vô, assim, né? Porque Hoje ele tá com quantos anos, gente? eu acho que ele deve ter uns 89, 88, por aí, 89. Ele tá mais idoso, assim, mas a gente ainda tem contato com ele. Ele mora lá no Rio, né, em Botafogo. A gente ainda tem contato com Aquele ele. beijo também, Emílio. Ai, Hermínio! Não só um beijo, quanto, nossa, minha devoção, né? Já Ele, vou citá-lo daqui a pouco. É. Tem uma frase dele aqui. Ele é maravilhoso. E aí, assim, a gente se aproximou de pessoas muito grandes da música. E era engraçado porque eu chegava para os meus pais e falava, eu vou entrevistar o Hermínio Belo de Carvalho. Meu pai, como assim, Hermínio Belo de Carvalho? Sabe, assim, como assim a Luana tá entrevistando Nelson Sargento? Tá entrevistando Beth Carvalho? Como assim, sabe? Então as portas já foram muito abertas aí no primeiro momento. E aí, quando a gente terminou, e aí foi tudo bem, a gente apresentou o TCC, tiramos 10, ganhamos prêmio de destaque na universidade, né? Viramos os queridinhos da universidade depois deles terem cortado a gente, então, né? Depois a gente ganhou 2 prêmios nacionais, como melhor livro-reportagem de universidade, de jornalismo, né? Foram prêmios da ExpoCon, que é essas premiações acadêmicas, né? Uhum. E também ganhamos, assim, de livros que a menina tinha ido para Jerusalém escrever o livro dela. Assim, quando voltou, fez o livro, né? Fez TCC da faculdade. E a gente, assim, a gente não tem chance de ganhar esse prêmio, porque, né, a menina foi para Jerusalém, mas a gente ganhou. Então, realmente, assim, foi um trabalho que deu muitos bons frutos para nós, né? E a gente não podia deixar tudo isso morrer, ainda mais porque a gente queria que todo mundo falasse e lesse sobre Clementina, né? Então, a gente continuou o projeto por mais 6 anos de pesquisa depois. E aí, a gente conseguiu publicar para a editora Record em 2017. Vou mostrar o livro, Por né? favor. Meu baby, que eu tenho muito orgulho. Quando a gente fez o TCC, ele era bem menorzinho, né? Tinha 100 páginas, assim. Aí, agora, ele já é mais gordinho. Por favor, peraí, vamos mostrar com todo... Você sabe que tem... mais uma vez, eu não gosto muito de romantizar algumas coisas, mas a depender da condição, você falou alguma coisa, agora é que eu lembrei de uma frase, que eu não vou lembrar qual é o autor. Sabe aquelas frases que todo mundo coloca, que é o Einstein ou a Clarice Lispector? sem saber que podia, foi lá e fez. Que é um pouco do que aconteceu com vocês, né? Vocês não tinham a dimensão, vamos lá, vamos fazer. E de repente vocês fizeram
um trabalho que originalmente ele foi... Por isso que a gente tem que saber filtrar os nãos que a gente ouve, né? Sim. Acho que a primeira coisa, filtrar o não. A gente ouve eu ouvi um não, mas quando tem um barulhinho bom aqui dentro... Eu tenho uma amiga que ela fala assim, se está incomodando, respira e vê se tem um barulhinho bom aqui dentro. Eu concordo com ela. Né? E aí, se tem um barulhinho bom, vambora. Vamos seguir nessa história, vamos seguir nessa toada. E eu acho que aqui, ó, vamos lá. Quelé, A Voz da Cor, biografia de Clementina de Jesus, ele não é um barulhinho bom, ele é uma voz potente, né? Sim. Da Clementina. Me diz uma coisa. Quelé foi filha de pessoas escravizadas, né? Então ela conviveu com pessoas... neta, na verdade. Tá bom, neta, obrigado, né? De qualquer forma, ela conviveu com pessoas que passaram pelo terror. A mãe dela só escapou da escravidão por conta da lei do ventre livre, né? Foi por isso. Então, gente, é muito louco quando você percebe que isso é muito perto, né? Uhum. É muito perto, não é tão longe assim. Inclusive, 13 de maio tá aí, né? Tá aí. Que é um dia que a gente tem que ver se a gente tem que celebrar, ou na verdade só lembrar desses horrores, né? Ela foi uma mulher periférica, ela foi doméstica enfim, tem uma história de resiliência, de resistência e de superação. E eu cito, em alguma conversa que eu tive, eu acho que foi com a Helena Galante, uma frase, também, obviamente, ouçam no meu episódio com a Helena Galante, que diz o seguinte, quem não lê, vive uma vida. Quem lê, vive várias vidas. Né? É uma frase mais ou menos assim. E quando eu estava me preparando para falar com você, eu pensei assim, gente, e quem faz uma biografia? Deve ser mais maluco ainda esse processo, né? Porque esse processo de imersão, de empatia, como que foi esse processo para você? Então, a gente era muito marinheiro de primeira viagem, né? Marinheiro só. Então, a gente não sabia direito como fazer uma biografia, a gente só tinha boa vontade, né? Então, a gente foi conversando com outros autores de biografias, assim, diversos, né? Principalmente a Janaína, que ela é uma pessoa bem articulada, como deu para perceber, né? Ela que juntou o nosso grupo. E aí, a gente ia pegando dicas das pessoas. Como que faz isso? Por exemplo, a gente tem uma escrita, e o livro foi todo escrito assim, muito jornalística, né? Então, assim, tem uma citação, uma aspas, né, que a gente chama, de alguém que a gente entrevistou, de alguma entrevista que a gente viu no MIS, né? Porque a Clementina, ela não tinha muitos registros escritos sobre a vida dela, né? Não tinha nenhuma biografia, não tinha nada assim que a gente pudesse pesquisar, uma enciclopédia que a gente lesse, assim, Clementina de Jesus, né? Não tinha isso. Então, a nossa pesquisa foi muito de audiovisual. Ela fazia entrevista para a TV Cultura, a gente ia lá no MIS e ficava ouvindo horas e horas de entrevistas dela lá na TV Cultura, enfim. E aí foi assim que a gente foi pegando as informações, e de jornal também, né? A gente pegou todos os jornais de cultura dos anos 60, 70, 80, quando ela, né, deu o boom, assim, da Clementina, assim, né? Mas a gente começou a ler todos os jornais e ia confirmando as histórias que ela ia contando nas entrevistas. Então, assim, eu fiz um show tal ano, tal data. Ela falava numa entrevista, a gente olhava o jornal de cultura, tal data, teve esse show mesmo, ou foi viagem da cabeça da Clementina, ou ela esquecia, porque como ela era mais idosa, às vezes ela esquecia ou dava datas erradas, enfim. Então, a gente, né, ia fazendo essa costura, né, e foi assim que foi o processo de construir a biografia, praticamente assim, com as entrevistas também que confirmavam as informações. Agora, teve momentos que eu falava assim, tiveram momentos, né, que eu falava assim, nossa, eu tô sentindo falta de dizer como que ela tava no dia, assim, né, como que ela tava se sentindo, né, será que ela tava ansiosa? Como que a gente vai descobrir coisa assim? Primeiro show da Clementina, como será que ela tava? A gente sabe que ela tomou a bebida dela preferida lá nos bastidores. Qual antes de entrar, Cinzano.
ela bebia, assim, ela tomava, né? Ela bebeu uma garrafa nesse dia. A gente sabia dessas histórias, mas a gente não sabia como ela tava, né? Tipo, né? É diferente de você conversar com o seu biografado, né, ao vivo, e ele falar, nossa, aquele dia foi assim, foi assado. Com a Clementina não tinha isso. Então, aí eu lembro que eu, na hora de escrever, eu pensava muito, assim, tipo, a Clementina estava assim nesse dia e tal. Então, eu tentava entrar um pouco em como ela poderia estar naquele momento, sabe? Porque ela iniciou a carreira artística dela, assim, fora aos 63 anos de idade, né? 62. Enfim, aos 60 e poucos anos de idade, né? Então, antes disso, ela era empregada doméstica. E ela cantava na casa que ela trabalhava, né? Tanto é que a dona Glorinha, que era a patroa dela, ficava perguntando: Clementina, estás cantando ou estás miando? Né? Porque ela tinha uma voz que era disruptiva para a época. Que era a época das cantoras de rádio, aquelas vozes. Né? Super afinadas, enfim. E a Clementina traz uma coisa totalmente mais. Não gosto muito de usar essa palavra, mas mais raiz, talvez, mais assim, né, da cultura africana muito forte. E aí, ela sofria até um certo preconceito do jeito que ela cantava, né? E aí, quando ela foi lançada artisticamente, quando ela começou a cantar, assim, para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Porque antes ela cantava sempre, desde novinha, ela já era uma artista, né? Desde novinha. Quando ela começou a cantar artisticamente... Ai, me perdi um pouco, Ru. Não, a gente estava falando sobre o seguinte, sobre como que você... Tá. Como você sentiu. E é muito legal, porque você foi lá na emoção dela. Eu queria saber como que ela estava se sentindo naquele momento. Exatamente isso. E aí eu ficava pensando isso, tipo, dela ter sido uma empregada doméstica antes dela ter... Nossa, imagina a Clementina ter ido pra televisão. Imagina ela com uma câmera. Eu quero fazer um parênteses que eu li, e aí, obviamente, vai florescer na sua cabeça essas ideias. Que ela tenta pedir demissão pra Dona Glorinha. Dona Glorinha fala assim, não, vou te pagar mais, alguma coisa do tipo. E ela assim, não, vou embora. E ela vai embora. E aí a outra pessoa que fica no lugar dela mostra no dia seguinte o jornal pra Dona Glorinha. E Dona Glorinha, agora continua então. Ela fala assim, olha, ela mostra o jornal que a Clementina ia estar e a Dona Glorinha não acredita naquilo, né? Fica assim, estarrecida com o fato da Clementina estar se lançando artisticamente, né? Acho que é isso. Exato, exatamente isso. E tem, né, que assim, quando eu fiz o convite pra Luana, ela falou assim, nossa, eu acho que a gente trouxe já várias coisas, né, da sua experiência na construção do TCC, não aceitar o primeiro não. Clementina tinha lá sua vida, ia lá para as rodas de samba nos bares, né, vivia a sua vida, né? Ela estava vivendo sua vida até um dado momento que ela não deixou, e aí, mais uma vez, sem romantizar a história, né? Mas ela não deixou com que essas coisas sucumbissem, e ela continuou cantando, até que um dia o Emílio foi lá e viu e falou assim, vem pra cá. E diante de tudo isso, né? Eu vou dar um salto na conversa, mas só pra gente poder ampliar. É uma pessoa que, de uma forma ou de outra, impactou João Bosco, Caetano, Milton, Beth Carvalho, Naná Vasconcelos, grandes nomes. Paulinho da Viola, né? Grandes nomes. E até 10 anos atrás. E até 10 anos atrás, ela, aspas, não tinha relevância jornalística. Exatamente. Né? E aí, eu queria que você contasse de lembranças, enfim, que eu acho que tem algumas coisas antes da gente ir pro Teatro Municipal no Rio. Eu não sei se a linha do tempo é essa. Porque ela cantou em Cannes, não tem isso? Tem, ela cantou em 66 em Cannes. E depois, num dado momento, ela vai cantar. Então, eu queria passar esses momentos grandiosos e gloriosos, né? Sim. Passando desde essas influências todas que ela acabou gerando nesses grandes artistas. Aí a gente vai para Cannes e a gente para ali para depois a gente ir pro Rio de Janeiro. Tá. Pode ser? Vai que é tua. Você quer que eu faça tipo um... Na verdade é o seguinte, eu tô tentando
nesse exato instante, dividir com você o meu choque. O meu choque, né? Em quantas coisas incríveis que ela fez e quantas pessoas incríveis ela influenciou. Tá. Né? Falas de Caetano defendendo Clementina são incríveis. O que ela fez com João Bosco na trajetória dele é incrível. Mas eu quero ouvir eu quero ouvir, nesse primeiro momento, a sua percepção disso, né? Porque o que eu li, na verdade, é derivado do seu trabalho. Então, eu acho que dessa questão, dessa percepção de encantamento, o que te traz, né? Até a gente conseguir chegar nesse lugar que é Cannes, que é o creme de la creme, né? Ela queria até ir de trem ou de ônibus, não lembro agora, para Cannes, porque ela não queria pegar avião. Ela tinha muito medo de pegar avião, tadinha. Então, pra você ver como Clementina era, assim, uma pessoa sensacional, né? Em vários sentidos. Então, eu vou falar uma coisa que... Como a Clementina me inspirou. E aí, eu acho que isso, né, vem também da inspiração que ela deu, né? Para vários outros artistas que eu, particularmente, sou super fã, né? Então, quando a gente entrevistou a Beth Carvalho contou que ela só cantou samba por conta da Clementina. E aí você imagina Beth Carvalho, né, se não tivesse cantado samba na vida dela. Não teria sido Beth Carvalho. A gente não teria a música nossa lá em Marte. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Exatamente. Cantando lá, gente. Vejam bem. Pois é, olha só. A gente não teria chegado em Marte. Então, Clementina fez o Brasil chegar a Marte. Exatamente. Então, assim, Beth Carvalho tocou, assim, até no começo da carreira dela, bossa nova. E ela só quis ir pro samba porque ela viu Clementina no palco, assim. Então, ter ouvido isso da Beth Carvalho, assim, na minha frente, com as suas almofadas verde-rosa, assim, foi, assim, incrível. Eu falei, caramba, a Clementina teve uma potência muito forte na vida desses grandes artistas, né? E aí, vários outros depoimentos que a gente pegou, assim, de pessoas que consideravam ela como uma entidade, né, em cima do palco. Tinha até um depoimento de uma pessoa que diz que até entrou em transe vendo Clementina, assim, cantar. Então, era uma coisa tão forte, trazia uma ancestralidade tão, tão linda, né, tão potente para as pessoas, que eu comecei a pensar sobre o meu próprio jeito de ver a minha ancestralidade e as minhas escolhas, né, na vida. E então me despertou, assim, para o jeito que eu via os meus avós, o jeito que eu via a minha história de vida, né? Então eu comecei a olhar, assim, para quanto de oralidade tinha na Clementina e o quanto isso é bonito, né? E tem que ser resgatado, tem que ser falado. E isso me emociona, assim, porque, na verdade, poucas pessoas que eu conheci na minha vida têm esse olhar, sabe? Eu sempre falo assim, você não acha lindo isso? Que a Clementina, ela cantava canções que ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que era lavadeira, e que não sabia ler nem escrever, imagina, isso era, né, coisa muito evoluída para a época. Então ela cantava, no seu último disco ela cantou canções que ela aprendeu com a mãe. Tem uma história que, assim, quando ela estava gravando o último disco, ela já era bem idosa, tinha mais de 80 anos, e aí ela tinha o pessoal da gravadora, né, na hora de gravar, assim, eles colocavam cartazes enormes com a letra das músicas das cantigas para eles lerem. A Clementina não conseguia enxergar, então ela ia de ouvido. A pessoa começava a cantar e aí ela continuava cantando porque ela lembrava que a mãe cantou isso para ela. Então, assim, isso é tão rico e foi passado de geração em geração, como que as pessoas não enxergam isso com uma beleza, sabe? Porque mesmo sendo apartado a oralidade, toda essa cultura, a cultura negra, toda a nossa raiz e tudo que a gente né, enquanto brasileiro, mesmo sendo apagado, a gente resistiu tanto que até hoje
a gente canta as cantigas nos terreiros, a gente traz essa cultura que é tão rica e que faz parte da gente, que tá na gente, entendeu? Não só da cultura negra, mas da cultura indígena também, né? Então, assim, eu me encantei pela Clementina por ela representar tudo isso, sabe? E, claro, ela ser uma vítima de uma sociedade racista, uma sociedade machista pra caramba, né? Então, a Clementina tinha características, assim, ela era mãezona, né? Ela cozinhava, sabe? Ela adorava cozinhar, ela tinha essa coisa de cuidado, né, com a família e tal, que é uma característica que tá na nossa raiz ali, né? Tá na nossa história, né? E aí, eu adorei que você trouxe isso da mulher negra, né? Porque tem tudo a ver. Clementina, ela realmente tava ali na base da pirâmide, né? Da nossa sociedade. Bem na base, inclusive, né? Porque ela também era, né? Ela é uma mulher de periferia, do samba, de quadra, de escola de samba, enfim. Então, assim, isso me inspirou muito. E eu acho que é isso que encantou os artistas, esses grandes artistas também. Porque ela trazia essa força na voz dela, né? Ela carregava essa ancestralidade nela, assim, né? Na África que existia dentro dela. Então, a trajetória da Clementina, o auge, né? Foram nesses anos que você citou, que ela foi para Cannes. Quando ela foi para Cannes, ela se sentiu muito... O pessoal lá se sentiu muito... Ela se sentiu em casa e eles sentiram que estavam acolhendo ali uma pessoa que era de lá, sabe? Que estava retornando ao seu berço. Foi mais ou menos assim que ela sentiu. Então, ela teve essas passagens da vida dela, esses auges, né? Os grandes musicais que ela fez, o Rosa de Ouro, né? 1965, que foi quando o Paulinho da Viola ele se lançou na carreira artística. Então, veja bem, o Paulinho da Viola, né? Ele se lançou também junto com ali no período próximo à Clementina. Então, eles iniciam a carreira juntos, né? O Paulinho é outra pessoa que a gente entrevistou ele, e ele tem certeza absoluta que ele é parente da Clementina. E toda vez que a gente encontra ele, assim, ele sempre fala: e aí, gente, vocês descobriram se eu sou parente mesmo da Clementina? Tem toda uma história, enfim. E aí ele quer que a gente descubra isso, enfim. Então ele, assim, é uma pessoa que também abriu muito as portas por conta da Clementina. Já se ofereceram para fazer a biografia do Paulinho? Ai, gente, olha, que pecado. Eu nem sei se tem, será? Não, mas independentes já tem. Tem várias pessoas que tem mais de uma biografia. Se você já tem todo esse contato com eles, Paulinho da Viola. se você pode fazer mais um para eles poderem pesquisar. Para eles poderem pesquisar, para ver se você tem esse laço com Clementina. Que é o melhor jeito de vocês. Começar o livro assim, falando desse laço aí. Então, a melhor forma para vocês descobrirem. Assim, então... ela inspirou tantas pessoas, eu acho que ela me inspirou dessa forma mesmo, sabe? De trazer oralidade, por isso que eu falo das Clementinas, né? A primeira versão do livro, que foi o TCC, a gente até dedicou, não sei nem se tem nesse, mas a gente colocou para todas as Clementinas de Jesus, né? Acho que a versão... da biografia mesmo não tem. Mas a gente dedica às Clementinas de Jesus, né? Porque elas nos inspiraram. E a Clementina, ela foi só um fio aí norteador para as minhas próximas escolhas. Então, acho que isso também os artistas, eles trouxeram para a vida deles, sabe? Acho que isso que eles enxergaram. É lindo. E eu quis fazer esse recorte, parar em Cannes, né? E depois falar sobre o... 66. Sobre... Que foi um show ou foi uma homenagem para ela, ou foram as duas coisas lá no teatro? Foi show. Foi um show dela. Qual? Teatro Municipal? No Teatro Municipal do Rio. Com o Darcy. Então, eu vou contar o que eu pesquisei e aí depois você me arremata, tá bom? Tá. O que acontece? Vai ter um show, pelo que eu entendi, é uma homenagem, com vários artistas. Mas o pessoal lá do teatro não quer fazer, porque também acham que ela é irrelevante. Ou acham que, como que vai... inclusive, o Morelenbaum, que é um maestro, falou assim, eu acho melhor ela fazer esse show nas escadarias. Ah, tá. Lembrei.
Era uma homenagem. Era Acho uma que foi pra... homenagem. A gente, me perdoe, né, se eu passar alguma informação errada, mas acho que É foi só pra procurar no arrecadar. livro. É só procurar no livro, depois vocês leem Leiam o todas as livro. informações. Mas eu acho que foi pra arrecadar dinheiro, né, pra ela. Acho que foi uma coisa assim. Porque ela já estava numa situação É. delicada. Ela nunca foi muito rica, Clementina, né? Sim. Ela, tipo, ela teve os seus auges, ganhou o seu dinheiro e tal. Mas naquela época, né, assim como hoje, mas naquela época era pior ainda. Os artistas brasileiros, né, da nossa cultura, principalmente os que vieram mais de periferia, do subúrbio ali, Uhum. né, não tinham o devido reconhecimento. É muito difícil se aposentar sendo cantor, sabe? Ou artista, enfim. A gente faz um parênteses de hoje. Como a gente pode mudar essa história? A gente tem, por exemplo, a diferença que existe entre Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes. Né? Exatamente. O quanto que de dinheiro e de projeção, as duas, Daniela e Ivete, batem cabeça para Margareth. A Margareth passa, elas assim, você abriu as portas pra gente, né? Mas mesmo assim, elas têm o cachê delas é maior. Por que será? Né? Uhum. É sobre nós que somos racistas e que somos coniventes com esse tipo de coisa, né? E elas sabem, eu já ouvi muitas vezes as duas falando, né? Sobre essa situação. Enfim, a gente estava falando sobre o show, então, para arrecadar dinheiro. Eu acho que foi para arrecadar dinheiro, se eu não me engano, né? Sim, eu lembro desse episódio que eles pediram para ela fazer show na escadaria. Então, acho que isso, para você ver, né? Naquela época, né? Até hoje, 2011, quando eu fui apresentar o meu TCC, as pessoas agiam da mesma forma. Não tem relevância, né? Vão Sim. botar a Clementina na escadaria. E é isso que fazem com as mulheres negras no Brasil. Não, e aí eu continuo na história, porque, gente, a gente tem que fazer lição de casa para receber a biógrafa, né, gente? O que acontece? Caetano vai brigar com todo mundo, falou assim, não, tem que estar aqui. Ah, sim. Quando chamam de... Ah, tá. Né, continuando nesse... Exatamente, no eu teatro, tô tá. aqui. Caetano, se você quiser, você vai emendando, eu só tô trazendo a sua memória pra você. Sim, e aí depois, exatamente, o que eu quero é ouvir exatamente a sua emoção, a emoção que você tem, memória e emoção é memória. Eu quero muito mais saber a sua emoção, que vem com a sua memória que vem com a sua emoção, do que a minha parte só de estudo, né? E aí Caetano vai lá, briga, fala, pode, vem pra cá. E ela, quando vê tudo aquilo, ela vira pro Darcy Ribeiro, que era secretário da Cultura, se eu não me engano, no Rio de Janeiro naquela época, e ele fala, doutor, eu não acredito que isso está acontecendo, doutor, eu não acredito que isso está acontecendo. Do encantamento, né? E aí, você quer fazer, porque eu vou meter mais uma agora. Quer fazer algum comentário? Não, pode meter mais. Que é quando, 15 dias depois, tem um show do Roberto Carlos. E aí, a grande pergunta que algumas pessoas se fizeram, não sei se naquela época ou se depois, por que não pode o iaiá ioiô e pode o iê, né? Que é mais uma vez, um grande disparate, onde você tem uma mulher negra que não pode, ela pode cantar na escadaria do Teatro Municipal. Mas o Roberto Carlos, que é o rei do rock, ele pode. Né? E é o que acontece na nossa sociedade até hoje, né? Então, é impressionante como a gente roda e para no mesmo lugar. Exatamente. Né? Quando eu me disponho a trazer uma biógrafa de uma artista tão importante, que traz esse dado, que depois de não sei quantos anos que essa grande artista morre, ela ouve na faculdade, ela não tem relevância jornalística. Quando a gente vai olhando para trás, essa pessoa, mesmo com todas essas coisas, ela se transforma no que ela se transformou, né? Eu digo que eu tô no caminho certo com o Sobre Nós, né? Porque isso fala sobre nós. Isso não fala sobre o outro. Não fala sobre o vizinho.
fala sobre mim, né? Que preciso bater diariamente numa cultura antirracista, que preciso diariamente bater numa cultura antimachista. E partindo do princípio que a gente é racista, né? Exatamente. Que a gente é machista, né? Exatamente. Que a gente é homofóbico. Porque é uma coisa maior, né? Então, assim, que é o tal da história do estrutural, mas que é isso. Se a gente não... O primeiro passo pra gente curar muitas coisas, a gente dá nome para as situações, né? Eu tenho uma fala que, assim, a gente precisa batizar as emoções que a gente tem, principalmente as emoções negativas, porque emoção não batizada, ela vira pagão, depois ela vira encosto. E para tirar um encosto dá muito mais trabalho, gente. Então, o que acontece? Para tirar egum, você tem que ralar. Então, sentir um ódiozinho, batiza. É ódio. Porque daí o ódio vira raiva, que vira revolta, que vira medo, que vira insegurança, que vira vontade de matar. Então, você entra numa espiral descendente que não te leva a lugar nenhum. Só te atravanca. Então, sentiu a coisinha, já batiza. Então, é importante a gente entender que Clementina, ela não tá no mesmo lugar que Elis Regina, que Vanderleia, qualquer outra pessoa. Até a própria Clara Nunes. Clara Nunes, por mais que a Clara ainda se entendesse como uma mulher negra, né? Ela tinha vou usar a expressão errada, gente. Ela passava por branca. Tinha uma passabilidade. Tem expressão correta que me falhou agora a memória. E ela era uma mulher preta. Será que foi por conta disso que ela não está no hall da fama do Brasil? Será? Né? Fica essa pergunta para a gente se fazer. Fica essa pergunta para a gente fazer para outras pessoas o tempo inteiro, né? A frase que eu falei na abertura sobre a voz da Clementina, que é a voz, né, da música brasileira. Vou até reler a frase. Eu não passei para cá a referência do autor que fala: precisamos lembrar sempre que se a África é o berço da música do mundo, Clementina de Jesus é a mãe das vozes do Brasil. É um artigo do G1 deste ano, porque ele está fazendo uma referência ao Samba Enredo da Mocidade, que eu quero que você fale agora pra gente. E aí, numa hora ele fala assim: se hoje é o dia das mães, hoje é o dia da Clementina de Jesus, porque ela é a mãe de todas as vozes do Brasil. E eu achei isso sensacional. Então, a gente precisa falar disso, honrar, para que todas as Clementinas sejam honradas e as futuras Clementinas, elas tenham mais oportunidades. E aí a gente chega em 2022, Mocidade Alegre faz o samba enredo. E eles usam, por acaso, um livro específico para se inspirar e fazer um samba enredo? Sim, é a única biografia da Clementina de Jesus, né? Então, para quem quer saber sobre a vida dela, é a única produção, assim, né? A Mocidade, acho que eles iam usar como tema, se eu não me engano, no Carnaval 2021, né? Aí foi cancelado e aí continuaram a pesquisa para fazer o samba enredo desse ano, e enfim. E aí utilizaram como uma dos materiais de pesquisa o nosso livro para criar aquele samba enredo, aquele desfile que ficaram em segundo lugar. Pra mim foi primeiro, tá, gente? Não, e se você for olhar, eles têm a mesma pontuação, né? Os 3 ou 4 primeiros, eles têm 269,9, uma coisa assim. Mas tem os pontos e tem os critérios de desempate. Tem os critérios de desempate. Então, basicamente, eles foram o primeiro lugar. Eles foram o primeiro lugar. Na minha cabeça, no meu mundinho, eles foram o primeiro lugar. E aí eles trazem Clementina, né, assim, pra Avenida. E foi emocionante ver, né, que a história da Clementina tomou essa proporção, né? Tomou a Avenida, o AMB aqui, porque
Quando a gente começou lá em 2011, que pesquisando no Google, Clementina de Jesus, não encontrava nenhuma informação e tudo. Pensar em todo o apagamento que ela sofreu ao longo da vida dela, inclusive quando ela morreu, porque quando ela morreu era apenas um número no cemitério, não tinha lápide, não tinha Clementina de Jesus. Quem mandou fazer a lápide fomos nós. Então, Mentira! a lápide de Clementina de Jesus com a fotinho dela lá, bonitona, como ela merece como uma rainha, foi a gente que fez. Então, ela virou um número ali, enterrada. Ela perde a dignidade até na hora de morrer. E é uma história bem intensa. E aí, então, assim, ver, né, que ela passou por tanto apagamento, né, que nossa cultura, enfim, tudo que ela representa, passou por tanto apagamento, e agora ela tomar uma avenida, né, tipo uma avenida do samba, tá lá na Globo, né, aparecer Clementina de Jesus, Clementina de Jesus. É muita emoção, assim, a gente vê isso. E era o nosso objetivo, porque em nenhum momento, quando a gente fez o livro… A vozinha. Exatamente, a vozinha que tá lá no coração. Nenhum momento a gente queria, assim, ganhar dinheiro, fama, sucesso, né? Porque a gente sabia que Sobre não ia… nós, espere, porque sobre nós vai bombar e você vai ter milhões de views. Tomara, axé. Prepare-se para ter muitas edições Axé. a partir desse momento do seu livro. E aí a gente… Então a gente não pensava assim, nós. A gente pensava nela, né? Uhum. E pensando nela, a gente pensa sobre nós, né? E aí eu acho que ter esse sentimento, assim, de fazer um produto pra humanidade, assim, sabe? Tipo assim, eu tinha esse sentimento, eu tenho certeza que os outros 3 autores também. De que a gente queria que as pessoas soubessem quem é Clementina. Então, não importava se era a gente que estava ali falando, se a gente ia ganhar dinheiro com isso, se a gente não ia, se a gente aparecesse, se a gente não ia. A gente queria que as pessoas soubessem quem foi Clementina, assim. Tanto é que, quando a gente foi lançar, a gente até recebeu algumas propostas de outras editoras ao longo dessa trajetória, mas a gente queria lançar nacionalmente, a gente queria uma editora grande, que tivesse distribuição nacional, porque a gente não queria só que o Sudeste soubesse de Clementina, a gente queria que o Nordeste soubesse de Clementina, que o Norte, que o Brasil todo, porque o Brasil merece saber de Clementina. Então, a gente ficou, né, nessa luta, era capaz até da gente ganhar mais dinheiro, a gente nem ganha muito dinheiro, mas tipo, era capaz de a gente ganhar dinheiro se a gente tivesse fechado com editoras menores, distribuição menor, né, do que o que a gente ganha hoje, os acordos que a gente fez hoje. Então, mas a gente queria que as pessoas chegassem ao nosso livro, à nossa publicação. Então, essa vontade de publicar, de falar de Clementina, ela percorreu aí anos e anos e anos. Então, vê-la, assim, tomar essa proporção de chegar no grupo especial, né? A Mocidade fazer esse samba enredo, pra gente foi, assim, algo lindo, né? E muito potente. Queria que a Mangueira fizesse um dia, né? Porque a Clementina… Era mangueirense, né? Ela virou mangueirense depois que casou com o Albino Pé Grande. Antes ela era portelense, então o berço da Clementina era da Portela, mas depois ela foi para Mangueira quando ela casou com o Albino, que era mangueirense. Então, ela tem esses 2 berços aí, né? Portela e Mangueira, apenas. As melhores escolas de samba, né? Eu sou mangueirense, né? Mas respeito muito a Portela. Eu sou Mocidade Independente de Padre Miguel. É Mocidade. Ô, Lu, eu quero, pra gente encerrar, eu quero usar exatamente uma frase do Hermílio Belo de Carvalho, que ele diz: Clementina cantava para alegrar, por alegria, por necessidade de comunicação, né? E porque essa coisinha da vozinha, né? Desse chamado, desse daimon, esse gênio interior que todo mundo tem, que precisa ouvir esse propósito, esse chamado que nos ronda, que nos faz ser genial, né? Sim. E ser geniais. Então, parabéns para você. Obrigada. Para Clementina. Felipe Castro, Janaína Marquezine e Raquel Munhoz. Parabéns a vocês. Parabéns a você. Obrigada. E, obviamente, toda a minha honra de Clementina, cadê você? Você tá na nossa história. Clementina, cadê você? É o nome do samba enredo da Clementina. Da Mocidade. Cadê você? Você tá nos nossos corações. E cada vez mais, com certeza, porque sobre nós há de atingir o coração de muitas pessoas. Você quer falar alguma coisa? Você falou uma coisa?
Eu queria falar eu não sei se retomam um pouco isso, Fica à mas eu vontade. queria falar do Hermínio, né? Que você citou o nome Sim. dele. A gente falou pouco do Hermínio. Senti falta até do Hermínio estar mais na avenida, na mocidade ali. O Hermínio, tem muita gente que fala assim, nossa, não fala muito do Hermínio porque ele é um homem branco que colocam ele como descobridor da Clementina, né? E, na verdade, não vejo como isso, assim. Eu vejo como ele soube usar dos seus privilégios para colocar uma mulher negra em evidência, assim, né? Colocar ela no lugar que ela tinha que estar ocupando bem antes, muito antes do que ela ocupou, né? Depois dos 60 anos de idade. Então, eu acho que, assim, se a gente souber, enquanto sociedade, usar dos nossos privilégios para trazer também personagens, pessoas, para colocar eles em evidência, eu acho que isso é um dever nosso, sabe? Enquanto privilegiados que somos. Eu tentei fazer um pouco isso no meu mestrado, falhei em alguns momentos porque é muito difícil, mas trazer, por exemplo, uma bibliografia mais negra, de autores negros, sabe? Que estão produzindo. Então, pesquisar e ler pessoas negras, ouvir pessoas negras. Então, assim, trazer pessoas da América Latina, do Brasil, sabe? Pesquisadores e reverenciar essas pessoas, sabe? Nos nossos comportamentos e lugares que a gente transita. E também ter um olhar para essa diversidade, acho que é muito importante, né? Hoje, eu sempre falo assim, quando eu evoluir, a gente vai evoluindo aos poucos, a gente começa a não tolerar mais entrar num espaço e não ter nenhuma pessoa negra. Ou não ter nenhuma pessoa LGBT, né, da comunidade LGBT, ou não ter nenhum PCD. Eu já entro nos lugares e já fico assim, nossa, não me sinto tão à vontade que só tem pessoas brancas, sabe? Héteros e tal. Então, assim, estar com esse olhar, né, tipo, a gente aprimorar esse olhar para todas as esferas, sabe? Ver beleza naquilo que não é padrão, sabe? Aí eu acho que a gente vai evoluir enquanto ser humano e sociedade, né? E o Hermínio soube fazer isso numa época que ninguém Pensava em fazer isso. nunca pensou. Muito obrigado por essa sua fala. Muito obrigado por trazer essa lembrança. E eu resgato aqui. Eu tenho. É um projeto que não é meu. Só o nome surgiu na minha cabeça, chamado Felicidade é Preta. Que eu queria, eu não sei como, então se você estiver me assistindo, me procure se você quiser abraçar esse projeto, que assim, eu queria que pessoas pretas estudassem a felicidade. Em nenhum espaço onde eu fui, em nenhum não. Em todos os espaços que eu fui estudar, que eu fui fazer qualquer tipo de formação em psicologia positiva, como Chief Happiness Officer ou Felicidade Interna Bruta, juntando tudo, eu encontrei 2 pessoas pretas. E a literatura é toda americana ou europeia. Não existe pessoas pretas, não existe, é muita gente, mas entendam da relevância. Inclusive, falando sobre apagamento, tem um autor americano, negro, que ele começa a estudar as virtudes humanas antes do Martin Seligman, que é o criador da psicologia positiva, que estuda virtudes humanas. E ele fala, eu não quero o lugar do Martin Seligman, porque ele trabalha com psicologia positiva, mas eu queria só que ele entendesse que o meu trabalho é precursor ao trabalho dele. Né? Então, eu quero trazer essa informação, que, se eu não me engano, ele chama-se Robert White, esse pesquisador negro, psicólogo negro americano, né? Se eu não me engano, esse é o nome. Então, como a gente precisa trazer essas informações, né? E aí, eu comentando com uma das entrevistadas, que é uma mulher negra, e eu falei para ela dessa minha vontade de levar a formação de psicologia positiva para as pessoas pretas, mas eu falei assim, mas eu não tenho um lugar de fala, né? Era uma coisa que me incomodava, e ela falou assim para mim, tudo bem, é a sua colaboração antirracista. Então, em algum momento, ela me trouxe uma paz para o coração que me permite, nesse exato momento, para um conteúdo que eu não sei aonde vai chegar, falar sobre isso.
Pra gente encerrar, a gente vai encerrar, então. Eu acho que foi muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Foi muito importante falar sobre isso. Muito obrigado por você falar do Hermínio. A gente vai fazer o seguinte, tá bom? Eu vou falar algumas palavras para você e você vai encaixar em um dos 3 bloquinhos que eu vou te dar, que é emaranhado. Emaranhado é uma coisa confusa, que tem gosma, né? Grunhentinha. Laço, que é uma coisa bonita, uma coisa bacana, mas que você, na hora que você for, fala assim, puxa, mas ela é frágil, porque se eu puxo, ele desmonta. Ou então, sobre nós, que é uma coisa humana. Tem os nós, mas tem humanidade. E esse nó, na verdade, às vezes, dependendo do ângulo que eu tô olhando, não é nó, é uma conexão. É uma ponte entre uma pessoa e outra. Então, é o seu olhar. Eu não quero respostas. Não tem resposta certa, obviamente. E eu elenquei aqui algumas palavras que estão ligadas ao universo de Kelé, obviamente. E aí, ela te ensinou tanta coisa, ela te fez sentir tantas coisas. Se conecta ali, ó, no coraçãozinho com as coisas de Kelé. E vamos lá. Primeira palavra, música. Sobre nós. Por quê? Tem justificativa. Vá. Porque música é tudo, na verdade, né? Eu acho que eu tenho uma grande conexão com a música desde que eu nasci, assim. E música me faz viajar, assim, tanto é que eu até falo assim que às vezes me incomodo quando as pessoas estão conversando muito. Eu tô ouvindo uma música que eu amo ouvir, e aí eu fico assim, gente, por favor, deixa eu ouvir essa música, sabe? Assim, então eu gosto de sentir a música. Eu acho que a música ela consegue interpretar muitas coisas. Ela consegue trazer militância quando a gente fala do rap, do funk, né, do samba nas periferias, do surgimento desses ritmos. Aliás, eu gosto só de música preta, na verdade, sabe? E até o blues, até, né, se a gente for pegar o jazz. De bom gosto. Então, assim, eu acho que música, ela traduz muito, assim, tudo. E ela também, ela traz possibilidade de grandes falas, né? Então, como o Hermínio falou, né, Clementina, ela se divertia cantando, ela se comunicava cantando. E as músicas que a Clementina cantava, ela não era... era sobre um universo todo que ela estava ali inserida, né? E muitas vezes as pessoas ouvem e não entende tudo que tá querendo dizer ali, porque é de um universo específico ali, né? Então, eu acho que a música tem esse poder, sabe? De chegar nas pessoas, de tocar e de dizer muitas coisas, sabe? Perfeito. Etarismo. Ai. Emaranhado. Emaranhado porque a Clementina enfrentou muitos problemas das minorias, né? Ela era mulher, negra e tal, e ela era uma pessoa idosa quando ela fez sucesso, né? Então, isso... É muito triste você ver alguém com tanto talento, né, também, ficar só no final da vida, né? Final da vida, assim, fazendo o que gosta, né? De fato, que gostou a vida toda, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, que bom que Clementina cantou, mesmo sendo mais tarde, né? Eu acho que a gente ainda não, no Brasil, a gente ainda não olha para os nossos... A gente não olha com bons olhos para a velhice, sabe? Para a terceira idade, para os idosos. A gente sempre vem com aquela coisa pesada, assim, de... Nossa, eu já perdi minha vida toda, eu não vou fazer mais isso, não vou dar conta disso, sabe? E, na verdade, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então, eu acho que... ainda é um emaranhado porque a gente ainda não vê isso com olhos mais leves, sabe? Não suaviza essa visão. E eu acho que engloba um monte de coisas, assim, que até politicamente, enfim, até, né, outros níveis, economicamente, tudo, a questão dos idosos, assim, no Brasil. Acho que ainda é uma questão, sabe? Então, por isso que eu ainda vejo como emaranhado. Não... Concordo. Kelé. Sobre nós.
Sobre nós. Eu acho que Clementina, ela diz muito, como você trouxe aqui, sobre a nossa sociedade, sobre tudo que a gente é enquanto brasileiros e brasileiras. Eh, e ela realmente, assim, ela é a voz da África no Brasil, né? Ela é uma mulher que inspirou tantos bons artistas, tantas pessoas e que continua inspirando. E então, para mim, ela tá ali num nozinho super fechadinho, bem redondinho e forte, fortalecido, porque se depender de mim, ainda vai atingir muitas gerações ainda, sabe? A figura de Clementina. Obrigado pelo trabalho de vocês, por esse legado lindo que vocês resgataram de Clementina. E nesse momento eu não consigo não falar. Na hora da sede você pensa em mim, mas eu sou o seu copo d'água. Sou eu quem mata a sua sede e dá alívio à sua mágoa. É o seguinte, é sobre nós que renegamos muitas coisas, mas na hora da sede a gente vai matar a nossa tristeza, a gente vai matar a nossa angústia nos conhecimentos africanos, nos colos das mães pretas, e a gente não pode normalizar esses abusos. Mas é sobre nós que precisamos reconhecer a importância dessas mulheres para a nossa cultura, para a gente poder cada vez mais honrar Clementina e honrar tudo que diz respeito a sobre nós. Até o nosso próximo episódio. Até mais.